Desgaste central, unilateral, localizado, irregular, escamado, serrilhado nos ombros e por condução desportiva. Esses são os tipos de desgaste que o pneu da sua frota pode sofrer. Eu sou o Jean Zart, especialista em tecnologias para gestão de frotas. Estou aqui para te falar sobre cada um deles. Então, fique no vídeo e entenda mais sobre esse assunto. Para você realmente entender como cuidar dos pneus, é preciso começar sabendo mais sobre eles. Um dos conhecimentos cruciais é sobre o desgaste de pneu, o que é, como acontece, como evitar e etc. Talvez você já tenha ouvido falar do TWI. Esta é a sigla para indicador de desgaste do pneu. É um recurso dos pneus que fica dentro dos sulcos e indica o nível máximo de desgaste que o pneu pode atingir, que é de 1,6 milímetros. Apesar disso, ele não é totalmente visível a olho nu, o que exige a medição através de uma ferramenta própria para isso. Afinal, essa é a melhor maneira de entender os causadores do desgaste, além de analisar o tipo de desgaste que está acontecendo. E falando em tipos de desgaste, vou te falar um pouco sobre 8 deles. Vamos lá! Como o próprio nome sugere, esse desgaste acontece no centro da banda de rodagem e costuma ocorrer devido à alta pressão dos pneus. Mais do que um desgaste irregular, esse fator afeta o equilíbrio do veículo, tornando as viagens perigosas. Outra coisa, a pressão excessiva aumenta o risco de estourar os pneus. Então, muito cuidado durante a calibragem. A causa mais comum desse desgaste unilateral, em apenas um dos lados do pneu, é o alinhamento falho. A suspensão mal alinhada faz com que o pneu fique torto e em contato desigual com o chão. Contudo, o excesso de carga localizado no veículo também pode acarretar nesse problema. Isto é, quando é ultrapassado o peso máximo de carga e ela ainda é mal distribuída no veículo. O pneu recebe tanto peso que gera uma curvatura para rodar e recebe danos de mau uso. O desgaste localizado é aquele tipo que se concentra em apenas uma região do pneu, como uma mancha. Pode ser por uma frenagem brusca ou travagem de emergência, derrapagem transversal ou pelo bloqueio de pneus. Para prevenir, você precisa sempre verificar o sistema de ABS e o sistema de travagem do veículo, assim como, é claro, evitar as freadas repentinas do veículo. O desgaste de pneu acontece de maneira irregular quando você deixa de realizar os cuidados como o rodízio de pneus. Por exemplo, a frente do veículo é mais pesada do que o restante devido ao peso do motor e à construção do caminhão. Então, a tendência é que os pneus dianteiros sofram mais desgaste que os traseiros, algo que o rodízio regular previne. Além disso, a suspensão desregulada, problema no sistema de travagem e a baixa pressão podem gerar o desgaste irregular tanto em um único pneu como em diversos pneus do veículo. Para evitar esse desgaste, faça a verificação da suspensão, da travagem e da pressão com frequência. O alinhamento de pneus também deve ser analisado quando essa ocorrência de desgaste for constante. Este desgaste tem um aspecto de dente de serra, um pouco pontudo. A princípio, não causa tanto perigo se comparado com os outros tipos de desgaste, embora deva ser resolvido quanto antes de qualquer maneira. Na verdade, há um barulho de rolamento constante com esse tipo de desgaste de pneu. Ele pode ser evitado com uma ação simples: escolher o tipo de pneu certo para as condições da estrada em que irá rodar. Pneus de média e baixa severidade, por exemplo, não são ideais para estradas acidentadas, de chão e zonas de obra. Para isso, existem pneus específicos, mais resistentes e reforçados. O serrilhado, encontrado normalmente nas bordas do pneu, acontece por uma fricção incomum na estrada. Assim como o desgaste unilateral, acontece em decorrência de um problema no alinhamento. E essa é também a única solução: ajustar o alinhamento do veículo. Os ombros são as bordas do pneu, que unem o centro da banda com as laterais do pneu. Em caso de um desgaste maior nessa região, você precisa verificar alguns elementos: se os pneus estão sendo calibrados corretamente, se há vazamentos acontecendo, qual o peso máximo de carga que eles podem receber e qual estão realmente recebendo. Geralmente, a baixa pressão é a responsável pelo desgaste nos ombros, já que aumenta a área de contato dos pneus com o chão. Por isso, é preciso notar se a calibragem está sendo realizada com a pressão recomendada e se há vazamentos excessivos e fora do comum em algum pneu. Outro motivo é a sobrecarga dos veículos. Será que o pneu tem capacidade para aguentar a carga que está sendo transportada?
Cada pneu tem um limite de peso suportado e você pode descobrir qual é observando as informações na lateral deles. Se notar que o desgaste nos ombros é maior nos pneus da frente, o motivo também pode ser a alta velocidade em curvas na estrada, o que nos leva ao próximo tipo de desgaste. A degradação da borracha, regiões mais arredondadas nos pneus e danos maiores são causados pela direção agressiva dos motoristas, principalmente realizando manobras em alta velocidade. Além de ser um risco para si, para a frota e para os demais viajantes, esse estilo de condução causa danos irreversíveis nos pneus do veículo. A única solução é treinar e conscientizar os motoristas, tomando medidas mais drásticas quando isso não melhorar o comportamento na estrada. Pronto, agora você já conhece os tipos de desgastes e o que fazer em cada situação. E algo fundamental: lembre-se de ter uma boa rotina de acompanhamento da profundidade dos sulcos. Assim, você conseguirá zerar a perda de pneus por desgaste. Até a próxima!